Palmeiras não desiste de Nino e a malandragem e a estratégia do Abel para ganhar esse clássico, não só do Abel, né, dos jogadores do Palmeiras. A gente vai trazer aqui a estratégia que o Palmeiras usou para ganhar esse clássico, para entrar na cabeça dos caras. Vamos junto? Vamos falar desses dois assuntos. Uma segunda-feira muito boa para nós todos, não vai escorregar, hein? Semana começou, toma cuidado para não escorregar, vai com calma. Vai no sapatinho que a semana tá só começando. Você que já nos conhece, por gentileza, deixa o like no vídeo. Você que já acompanha o nosso trabalho, tá sempre aqui com a gente, deixa aquele like, fortalece o nosso vídeo, o nosso canal. E você que ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos. Esse cara do meu lado aqui é o Orlando Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira muito leve, que a resenha, o entretenimento, eles precisam existir. O futebol tem que ser falado de maneira leve, de maneira tranquila, que a vida já é dura demais, né? Então vamos trocar aquela ideia marota aqui sobre esses assuntos e vamos chegar falando aqui da malandragem, né? A malandragem do Abel e do Palmeiras para ganhar o jogo do Corinthians. O que ganhou o derby não foi só a bola rolando, né? Porque não foi. O Corinthians teve mais volume, o jogo foi chato, o jogo foi truncado, e aí entra a mudança que o Abel até comentou ali na coletiva, né? A maturidade para entender o que o jogo pede. Inclusive, eu estava discutindo aqui com o Ernesto, estava me mostrando aqui agora no off, a cera do Carlos Miguel. Só o Carlos Miguel ganhou 2 a 3 minutos ali fazendo cera no fim do jogo. E clássico é isso. Se você entra no emocional, você perde no detalhe. Outro fator também muito interessante foi o Marlon Freitas. Pela primeira vez, você viu um jogador do Palmeiras discutindo com todos os jogadores do Corinthians, pelo menos no lance, pelo menos em cima do juiz. Isso fez, sim, muita diferença. Você viu ele brigando mesmo com o jogador. É um líder, cara, um líder nato, o Marlon Freitas. E essa questão de líder, ela quebra essa mística de o cara, do que o cara ele precisa ter jogado na Europa, ele precisa ter feito algo absurdo. O Marlon Freitas, óbvio, já conquistou Libertadores, já conquistou o Brasileirão, mas é um líder nato. Você viu que é uma coisa dele mesmo, dele ter essa liderança. Teve a confusão depois do gol do Flaco, aquela provocação, né? Empurra, empurra, todo mundo ali querendo virar um protagonista, e o Palmeiras fez o mais raro, não caiu na pilha. Você vê que o próprio Flaco sai, ele faz o gol, ele chuta a bandeirinha, provoca os caras e sai. Só que também não virou covarde, né? Porque ele meio que ele provocou e saiu. Ele ficou no ponto certo. Ele teve cabeça fria, ele provocou, enfim. Pelo menos aqui, cara, deu um indício, o próprio Andreas Pereira, como não citar Andreas Pereira fazendo uns buraquinhos ali bonito pro Depay chutar a bola lá na lua, dá um indício de um time mais experiente, de um time que talvez saiba controlar melhor a pressão. Não jogou bem, não jogou tão bem, né? Como a gente está acostumado. Só que aí você está escolhendo o momento do jogo onde você pode catimbar. E depois que você fez 1-0, aí a estratégia vira você controlar o caos, né? Que foi o que o Carlos Miguel fez ali muito bem no fim do jogo. E aí aparece a parte que o torcedor rival odeia, né? Que é ali a gestão de tempo, a cadência do ritmo, o Palmeiras fez cera, principalmente goleiro, teve bola presa, teve pausa, o Palmeiras friou demais esse jogo na marra, que foi uma coisa que a gente cobrou do Palmeiras fazer em alguns momentos aqui, né? Isso não é talvez um antijogo, é um antijogo, dá pra se dizer, mas é entender o que um clássico pede, né, cara? Você ter o sangue frio. E o Abel mesmo deixou uma pista, né, quando ele fala do elenco na coletiva, do elenco ficar mais velho. Ele queria um elenco mais experiente, um elenco mais malandro, e ele quer isso no time ainda, né? Mais reforços devem chegar, a gente vai falar aqui do Nino daqui a pouco, porque no passado o Palmeiras ele se queimou muito nesse jogo grande por falta de controle, né, cara? Por falta de controle, expulsão boba, cabeça quente, aquelas atitudes que você ferra um jogo de mata-mata, caso do Aníbal Moreno mesmo, por exemplo. Agora você vê um Palmeiras que não jogou tão bem, mas talvez mais adulto, né? Sabendo sofrer, sabendo fazer uma cera. Você enxergou a mesma coisa que eu aí, Orlando, a rapaziada que me ouve aí? Cara, eu até separei, mas não vou deixar o vídeo aqui porque é da transmissão, né? Mas o pessoal da Casa TV postou aqui. O Flaco Lopes estava lá na frente, aí tava o Gustavo Gomes pegando alguém pelo pescoço aqui e o Andréas ali embaixo. Você precisa ter amigos igual o Flaco Lopes tem, viu, mano? Que os caras abraçaram a bagunça dele. Mas é isso, né? O Carlos Miguel, o vídeo que a gente repostou, inclusive vocês podem olhar lá no X, 2 minutos e 20 de cera nesse vídeo. Mas ele já tinha feito mais, ele fez mais depois, porque esse vídeo tá rolando nos 92, o jogo foi até o 98, e para ser justo, o Carlos Miguel aprendeu com a escola Cera Cássio, né? Porque
que a gente falou, a gente provou o Corinthians provou do próprio veneno. A gente cansou de perder derby assim, jogando melhor e com os caras achando um golzinho ou outro e depois fazendo série. Inclusive, até um fato curioso, na sexta-feira eu fui comer um hambúrguer aqui e o garçom era seguidor nosso e tal. E aí, trocando ideia ali com ele, ele falou: pô, eu só fui no Allianz naquele Palmeiras e Corinthians que o Danilo Avelar faz o gol. E curiosamente foi o único Palmeiras e Corinthians que eu assisti no estádio até hoje. E, mano, aquele jogo foi exatamente isso. O time dos caras mal pra caramba acharam esse gol. Eu lembro de, mano, ficar muito bravo com o Cássio batendo tiro de meta, demorava muito. Então, o que aconteceu ontem, se vê algum corintiano reclamando, mano, é só falar, cara, vocês já cansaram de ganhar jogo assim. E é aquilo que a gente falou também, o Palmeiras, ele pode depois pegando confiança também. Não jogou bem mesmo, a gente tem várias questões para falar aí, para pontuar, mas tem muitos pontos positivos, né? Especialmente esse lance da catimba, esse lance da experiência. E teve alguns lampejos ali. O próprio gol ali é um momento interessante. Você vê o Maurício ali com liberdade, o posicionamento do Flaco. Depois a gente viu, por mais que tenha de fato perdido o gol ali, o Luigi, mas a gente viu que a entrada do Luigi fez até algum sentido pela parte física, porque o Vitor Roque tinha corrido demais já. O Vitor Roque ele passa o primeiro tempo inteiro brigando ali com o Mateuzinho, né? E depois ele já tá cansado no segundo tempo e o Luigi entra com gás novo. Claro, perdeu o gol, a gente vai falar disso, só que ele compensou chutando a bola na cabeça de algum corintiano ali também, então tem um ponto. Mas tem alguns pontos para positivos pra caramba ontem, mas o melhor de todo é a vitória, né, cara? Porque, pô, a gente pegar os derbys do ano passado, acho que foram 7 derbys, a gente ganhou só um, mas teve vários que a gente jogou melhor que os caras, mas perdia, né? Não adianta, depois o resultado conta muito. E você estava falando da questão da cera, né? De todo esse cenário do jogo. 11 anos, inclusive, ontem que o Palmeiras perdia. Não sei se é não é o primeiro clássico. Acho que era o primeiro O clássico primeiro derby do do Allianz. Allianz, né? Uhum. Era o primeiro derby do Allianz que o Palmeiras acaba perdendo com o gol do Danilo. E aí, é o mesmo cenário, mesma coisinha, cera dos caras pra caramba, os caras sendo macetados o jogo inteiro. A mesma situação. Enfim, 11 anos depois, né? A gente tem o mesmo cenário com o futebol, é curioso, né, cara? Coisa de maluco. Pra você ver, tem esse aí que você falou, o outro que eu citei aqui do Danilo Avelar. Se você pegar assim na memória, você vai achar vários derbys assim que o Corinthians ganhou desse jeito. E tem um ponto, né? Ontem que o Palmeiras até postou aqui. O Palmeiras se tornou. O clube estava empatado com o Flamengo, né? Mas agora o Palmeiras tem 7 vitórias lá na Itaquera. O Corinthians também tem vitórias, bastante vitória no Allianz Parque. É um clássico que o mando de jogo ele conta muito pouco, assim. Às vezes, se jogar fora até ajuda. Ontem eu estava até meio que reparando nisso, porque eu não sei, é que se fosse no mando do Palmeiras seria em Barueri, né? Mas imaginando todo esse contexto, um jogo no Allianz, às vezes seria muito ruim, né? Porque a gente sabe, às vezes a torcida tá ali cornetando, não tá aquele. Né? A gente sabe como às vezes o clima do Allianz também é complicado, né? Ainda mais em derby, assim. Então eu acho que ontem o jogo ser lá na casa dos caras ajudou muito por esse fator de jogar a responsabilidade deles, assim, tipo, ó, vocês têm que ganhar, vocês estão na sua casa, tá com a torcida toda, torcida única, né? Não tem um pingado palmeirense ali, todos torcida corintiana. Então jogou muita pressão para eles e o Palmeiras foi ali na dele, né, cara? Conseguiu ter a cabeça ali no lugar que tava precisando também. E o senhor Flaco Lopes, pessoal, teve gente, ele mesmo falando, a gente falando, foi no calor, mano, eu duvido que ele não ensaiou em casa, não tem como. Foi muito perfeita, velho, a comemoração. Se foi na hora, ele é muito bom de improviso. Os caras falam isso pra não ter polêmica, mas certeza. E tá certo também, é isso mesmo. Não pode deixar ficar os caras provocando a gente, não. A gente fica quieto. E ó, senhores, um recadinho rápido pra vocês. A burocracia é o único adversário que não cansa. IPVA, multa, licenciamento. Você vai resolver isso aqui e parece que você tá jogando fora de casa, sem VAR e com o site travando. Mas eu tô falando do Gringo. O Gringo vai fazer você resolver isso aqui tudo pelo celular. É isso mesmo, ó. Você pode parcelar o seu IPVA, as suas multas, o seu licenciamento em até 12 vezes. E ainda deixar o seu CRLV e CNH digital tudo organizadinho ali no aplicativo do Gringo, sem sofrer, sem loucura, sem correr atrás de papel, sem perder uma tarde inteira para fazer isso. A vida já é corrida demais, então para de sofrer e resolve isso agora. Vai no QR Code aqui embaixo, ó.
vê no QR Code aqui embaixo e baixa o aplicativo do Gringo, que você vai resolver todos esses problemas aí referente a IPVA, multa, licenciamento e parcelar em 12 vezes até. E tem também, ó, link na descrição, nos comentários. Então, o que você faz agora para resolver essa burocracia toda? Ou escaneia o QR Code aqui, ou você clica no link da descrição, ou fixado nos comentários. Baixa agora, você não vai pagar nada para baixar o app do Gringo, tá? Fica tranquilo. Tem os links aqui na descrição e no comentário fixado, tá? E também no QR Code. Você vai resolver o seu IPVA, as suas multas, os seus licenciamentos em até 12 vezes. E deixa a sua CRLV e a sua CNH digital no jeito ali, na hora que você precisar consultar. E organiza a tua vida, cara. Começo de ano é complicado. As parcelas vêm, escola das crianças, você quer curtir uns dias na praia, tu quer dar um rolezinho, e você sabe que as coisas apertam agora no começo de ano, então nada mais justo você aí deixar o teu fluxo de caixa bem controlado e o teu amigo, melhor amigo do motorista, o Gringo, te ajuda com isso. Fechado, senhores? Tamo junto. Brigadão, Gringo, o melhor amigo do motorista. Vai lá e baixa o app aí no link fixado nos comentários, na descrição ou no QR Code aqui na sua tela. Fechado? Vou falar de Nino. O Palmeiras está tentando destravar o Nino, que hoje está no Zenit, e a leitura aqui ela é bem clara. O Palmeiras quer muito, né? O staff do jogador está encaminhado, como nós trouxemos para vocês, com Nino e staff, tudo encaminhado, mas o Zenit não está lá com vontade de liberar para essa janela, nem um pouco, está irredutível, inclusive. E quando o clube não quer vender, meu amigo, a negociação ali, ela vira meio que um braço de ferro, né? Não é quanto você está disposto a pagar ou como, é mais do porquê eu abriria a mão desse cara, né? Por que e quando eu abriria a mão desse cara. O Palmeiras chegou a mandar um emissário lá para destravar, né, a conversa na pré-temporada deles, ou seja, não ficou sendo uma sondagem, é um movimento real, um movimento insistente do Palmeiras. O Palmeiras chegou a se acertar com o jogador, e o detalhe que mostra o quanto o Palmeiras está comprometido, né? Internamente, o clube já admite a possibilidade de fechar e só receber no meio do ano, no fim da temporada europeia aqui no caso, mas para eles a temporada deles começa junto com a nossa. Isso é pesado porque é basicamente dizer, ó, eu quero o jogador, mesmo que ele não chegue amanhã. É com essa possibilidade que o Palmeiras trabalha. Só que ao mesmo tempo, o Palmeiras abriu conversas aqui com outras opções, né? Porque não é besta, não tem que ser besta. Porque ninguém vai ficar refém aí de um talvez. Então, hoje a zaga tem Gomes, Bruno Fux, Murilo e Benedetti. E saiu aí também peça do setor, então reforçar ali é uma prioridade do Palmeiras. E o Nino é um zagueiro pronto, né? Acostumado com decisão, bola aérea, pô, campeão, joga em linha alta, inclusive, no Fluminense, jogou muito naquele esquema do Diniz, loucuragem total. E é um perfil aí que muda a segurança, né, do time do Palmeiras. E o que está na prática que hoje o Palmeiras está tentando ganhar no cansaço e na estratégia com o Zenit, né? Ah, se não vem agora, eu amarro e trago depois. E paralelamente, eles deixam aí um plano B aquecido para não perder essa janela, né? Caso o cara realmente não feche com o Nino. Enfim, é o que o Palmeiras trabalha hoje. O Palmeiras quer o Nino, está muito afim de fechar com o Nino, mas monitora o plano B. Inclusive tinha o Igor Julião, lá do Brighton, que não andou, a negociação não andou, o Palmeiras chegou com um valor menor. Era uma das opções, era um dos planos B do Palmeiras aí, que não andou. Mas falta o quê? Falta o zagueirinho e o volantinho para fechar o time, né, cara? E ontem a gente viu uma parada também, sim, o Gomes e o Murilo fizeram uma partida muito, muito segura ali, porque na questão individual, na questão de mano a mano mesmo, assim, se os dois continuarem bem, né, tudo bem que o jogo do Gomes, por exemplo, contra o São Paulo foi meio assustador, sim, mas ontem os dois foram muito bem. E a gente ainda tem o Bruno Fux, né, que também a gente até entende ele como titular em alguns momentos. E ainda tem o Benedetti, mas o pessoal fala que o Koné também é um monstro, né? Eu vi alguns vídeos assim, não sei se ele vai ter oportunidade ou quando vai ter, mas se a zaga realmente conseguir ficar segura, a gente consegue esperar esse lance do meio do ano, né? O que preocupava mesmo é que do jeito que começou, a gente teve alguns jogos meio assustadores, terminou muito mal, então a gente ficava, podia vir um cara agora, né? Mas se a zaga se firmar, a gente consegue segurar um pouco, porque até olhei que o Zenit tá muito tranquilo, que o contrato dele, do Nino, é até 2028, né, velho? Esse cara tá muito de boa, assim, sem desespero, sem aquele lance de estar chegando no final e ter que liberar para não perder dinheiro e tudo mais. Então, se for essa questão aí, de esperar no meio do ano com a zaga nossa que tá hoje, poder aí estar estabelecida, tranquilo, né? E esse ano aqui, a Copa do Mundo, ela vai
contar muito o retorno, né? Que todo ano que tem Copa do Mundo tem esse negócio, pô, depois da Copa, isso, aquilo, mas essa aqui, geralmente o Brasileirão começa lá em abril, né? E a Copa é em junho, então tem muito pouco do Brasileirão. Essa aqui, quando começar a Copa e parar, já vai ter rolado muito do brasileiro. Então o retorno, você já vai ter um retorno ali com menos jogos do que você tinha antigamente, né? Então é muito importante você já ter feito uma gordura, tá com o time estabelecido e quando voltar reforçado, né? Tomar cuidado para não perder ninguém também, não perder nenhuma peça principal aí. Um cara bom, um plano B, não sei se você tem na sua cabeça aí um plano B legal pro Palmeiras de zagueiro. Eu gosto muito do Santiago Sousa do Racing. Gosto muito dos poucos jogos que eu vi dele, né? Ele joga ali, ele faz central, né? Ele faz central, ele é pé direito, né? Mas ele é um bom zagueiro, cara. Ele é um ótimo zagueiro aí do Racing. Só que há quem tem aquele preconceito, né? Pô. E o Palmeiras, você olhando, pelo menos as sondagens do Palmeiras, parece que o Palmeiras meio que desistiu de futebol sul-americano, né? Acho que o Aníbal Moreira também deve ter traumatizado a diretoria do Palmeiras. Você viu que o Palmeiras não foi olhar, né? O jogador pensa que é da mesma espécie, né? Foi, ó, esse cara dá uma loucuragem nele aí, ele dá uma cabeçada em alguém e morreu pra nós, né? Estão falando que o Sousa estava em negociação com o Vasco, né? Pelo que eu vi aqui. Mas você viu o final de semana aí, o Matiazinha fez cagada, né? Verdade. O Aníbal entregou, o Fausto Vera foi expulso. Então, o River fez o movimento contrário de olhar para o futebol brasileiro, buscar os caras, né, que são de lá. Não deu muito certo pelo jeito, né? Vamos ver ao longo da temporada aí. Mas também, né, os caras contratou o Aníbal, que fez um monte de cagada. O Matiazinha, que Malemar jogou no Flamengo. E o Fausto Vera, que, mano, não se firmou no Corinthians, não se firmou no Galo. Os caras também, né, que força amizade, né? Levou só os abençoados, hein? Levou a trupe dos azarados pra lá. Meu Deus do céu, cara. Se jogar uma moeda pra cima, esses caras aí, a moeda cai de pé, meu irmão. E se abrir uma funerária, os negros param de morrer. Os caras azarados demais esse aí, viu? E inclusive o Nardoni do Racing, né? Ele fechou com o Grêmio, cara. Nardoni do Racing, ele fechou com um bom jogador, inclusive, joga muito, é um cara que vocês devem observar aí melhor no futebol brasileiro, mas fica aí, ó, Santiago Sousa também seria uma boa opção para a zaga do Palmeiras, e você tem algum outro nome aí que interessaria? Algum plano B? Você pensou em alguém? Cara, Arboleda, brincadeira. Esse é palmeirense. zagueiro é complicado, né? O pessoal fala muito do Morato, né, que é do Nottingham Forest, que é brasileiro, perdeu um pouquinho de espaço lá, assim, mas realmente zagueiro, né, é um negócio complicado, assim. O Nino já é uma parada que a gente vê algumas janelas, assim, já umas 2 janelas atrás, já que vem falando. Na real, o Nino a gente fala desde que ele tava no Fluminense, né, que ali era muito óbvio que ele ia pra Europa e tal, mas acabou indo por um jeito não tão forte. Mas é complicado zagueiro, né, mano? Porque a gente hoje olha realmente para um cara chegar mais pronto, né? O Vitão, por exemplo, que foi pro Flamengo, a gente chegou até a falar aqui, mas não me parece um cara que... Tanto que, assim, era aquele cara que quando tava vindo aqui, todo mundo tava falando que era bagre, aí foi pro Flamengo, o cara virou craque. Mas eu acho que hoje não seria nada além do que a gente já tem no elenco. Exato. Enfim, senhores, o que vocês pensam? Deixa nos comentários aí um plano B. Qual que é o seu plano B hoje? O seu zagueiro plano B para o Palmeiras. Quem que você iria atrás? Tem algum nome bom que você gosta, que você aprovaria no Palmeiras? Enfim, é isso. Trouxemos para vocês aqui. O primeiro foi mais opinião, né? Uma opinião junto com informação também, com coisa que a gente viu. O Nino é uma informação, tá? Muito difícil a liberação dele. Talvez não jogue no Palmeiras nesse começo de ano, só no meio do ano ali. Deixa nos comentários o que você pensa a respeito, é muito interessante pra gente, tá, cara? Chegou até aqui, dá um like no vídeo, é muito importante também. Você que não nos conhece agora, se inscreve no canal, aí você vai passar a acompanhar os nossos próximos vídeos. Eu garanto que você vai gostar. Se você não gostar também, paciência, mas chega mais, chega junto. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Valeu, meus amigos, boa semana pra vocês. Conforme for saindo mais informações, mais coisas aí pra gente trocar uma ideia, nós chegaremos aqui com um novo vídeo. Valeu, um abração para vocês e bom começo de semana.